Bom, bom dia a todos, né? Eu queria te agradecer à organização do TED pelo convite e a todos o público aqui presente, e também dizer que é uma honra estar aqui podendo compartilhar, assimilar ideias, ações para um mundo melhor. Eu sou Ademar Takeo Akabane, eu possuo graduação em bacharelado em Sistema de Informação pela USP São Carlos, e atualmente eu estou fazendo meu mestrado em Ciência da Computação pela Unicamp. E o meu objetivo nessa palestra é apresentar o projeto, que é o iCities, Ruas Inteligentes, e como esse tipo de projeto ele pode melhorar, beneficiar a população, principalmente daquelas pessoas que vivem hoje em grandes centros urbanos. Né? Esta imagem aqui, quem nunca passou por uma situação dessa antes na vida? Né? Acredito que muitos que olharam essa imagem aqui, fecharam os olhos e pensaram, meu Deus, esta é uma típica situação que eu enfrento todos os dias. Ou a maioria já pensaram na segunda-feira. Né? Então, mas mas por que há congestionamento? Porque cada vez vende-se mais automóveis, né? Simplesmente para o uso diário ou por status, distinção social? Ou porque a infraestrutura da cidade ela não consegue acompanhar o mesmo ritmo de crescimento da venda dos automóveis? Ou também porque cada vez mais se dedica hoje faixas exclusivas para o ônibus, né, assim diminuindo o espaço cada vez mais que antes eram dedicados para os veículos, para os automóveis. Mas segundo pesquisa, né, só para ter uma ideia, né, segundo pesquisa, só na cidade de São Paulo o custo relacionado a congestionamento teve um custo de 52 bilhões de reais, né? E desse custo, né, 85% estavam relacionados ao tempo perdido no trânsito e outras 13%, né, estavam relacionados à queima excessiva de combustível. E os 2% estavam relacionados ao aumento de emissão de poluentes. Mas, além dessas consequências aqui, temos outras consequências, como problema de estresse, né, desgaste físico, né, principalmente a perda de qualidade de vida. Né? E, segundo a CETESB, 90% de toda a poluição gerada na cidade de São Paulo são provenientes de automóveis. E outro dado interessante é que, diariamente, né, na cidade de São Paulo, 4 pessoas morrem em decorrência de acidente de trânsito e outras 20 por complicações, né, relacionadas à poluição gerada pelos automóveis. Bom, se já no dia a dia a gente já tem grandes problemas relacionados com congestionamento, principalmente nas grandes cidades, imagina o que pode acontecer com a vinda desses 2 grandes eventos esportivos, que são o Copa do Mundo, de 2014, e a Olimpíadas do Rio, em 2016. Sabe-se que a rotina, a dinâmica da cidade que receberão esses eventos mudam drasticamente. Assim, tanto a Copa do Mundo quanto a Olimpíada, eles podem agravar ainda mais o problema de mobilidade, o problema de congestionamento das cidades que sediarão esses eventos. Bom, por outro lado, né, cada vez mais, né, as indústrias automobilísticas investem em diferentes tecnologias nos automóveis. São tecnologias para melhorar a experiência do condutor e dos passageiros. Que tipo de tecnologia? Eu coloquei alguns exemplos. Por exemplo, sensor. Sensores capazes de detectar e informar ao condutor sobre a presença de obstáculos que estão nas proximidades dos veículos. Por exemplo, nessa figura aqui, a proximidade de um motoqueiro. Ou a proximidade, não é a proximidade, ele detectou uma placa e o veículo que está à sua frente. Nesse caso aqui, esse caso aqui é o limpador de para-brisa inteligente, que nesse caso aqui utiliza a tecnologia de sensor de chuva. Daqui tem o sistema de navegação, o nosso famoso GPS. Aqui também temos outro exemplo, que são
acendimento automático dos faróis em baixa intensidade de luz. Nesse caso aqui, utiliza o sensor de luminosidade. Mas, observando todas essas tecnologias que foram apresentadas aqui, há pouca interação ou troca de informação. Ou seja, essa interação ocorre apenas entre do veículo para o condutor, né? Mas o que acontece? O veículo ele rastreia sinais do ambiente e informa para o condutor. O que acontece? Isso a interação ela é unidirecional. Né? Sabendo, hoje conhecemos a internet como com milhares de computadores conectados e trocando as informações entre si. Com base nesse cenário, será que, com base no cenário da internet, ao invés de computadores, será que podemos colocar carros que permaneçam conectados e trocam as informações entre si? Né? Com base nesse e outros questionamentos, né, surgiu essa ideia. A ideia desse projeto, iCities, Ruas Inteligentes. Né? Essa figura, né, é um cenário típico em que os carros estão trocando as informações entre si. Nesse caso, os carros possuem a tecnologia de comunicação, processamento e informação de dados. Né? Os círculos que estão em amarelo em cada veículo representam essa ação de receber e enviar informações. Mas vocês devem pensando, que tipo de informações eles podem ser trocadas, né? São informações, geralmente, informações de interesse do condutor. São informações que estão além do alcance dos nossos olhos. Uma vez que, no cenário urbano, a nossa visão ela é limitada. Limitada por quê? Porque devido às grandes construções, como os prédios, estádios, grandes parques, né? Mas tem um outro porém. Essa informação ela deve ser recebida e informada ao condutor com uma certa antecedência, para que o condutor possa tomar decisões, né, decisões sobre aquela informação que ele recebeu. Por exemplo, essa mesma informação ela pode ser recebida e processada pelo GPS e o aparelho traçar novas rotas, se necessário, tirando assim a ação do condutor. Há também a possibilidade do próprio veículo tomar uma decisão. Por exemplo, quando o veículo detecta a iminência de uma colisão frontal. O que acontece? O veículo automaticamente ele freia o carro, freia o carro antes da ação do condutor. Eu vou passar um vídeo aqui falando um pouco dessa tecnologia, como pode ser empregada. For example, a red light violation in busy urban traffic can be a dangerous situation. But the combined information of traffic lights and other vehicles makes it possible to alert you in time if a crossing car ignores a red light. A standard for car-to-car communication is in place, and now Volvo Car Corporation takes the technology from vision to reality. So Volvo Cars has implemented this system in cooperation with other vehicle manufacturers, improving the technology and the concept to be mature and should be available for production in the near future. Some new features are being implemented through the use of this new technology. An emergency vehicle can communicate its presence, giving drivers ahead and early warning. Another feature to improve traffic flow is a green light optimal speed advisor. Traffic lights will be designed to coordinate with vehicles, helping the driver to keep an optimal speed, reaching every green light right on time. In addition, relaying messages between vehicles extends the range of the information,
A car that has observed an obstacle on the road can communicate this to other cars, helping those drivers to be better prepared or able to choose another route to avoid the traffic jam. It's exciting to work with this new technology, and although we have been working with radar, laser sensors, camera systems for a long time, and I think car communication technology can be the next thing to in the future, I think we can see more applications E todo esse projeto aqui, ele está sendo desenvolvido no laboratório de redes de computadores do Instituto de Computação da Unicamp, a importância, o legado que esse tipo de projeto pode trazer são melhorar a qualidade de vida, qualidade de vida dos condutores, dos passageiros e dos habitantes da cidade. E também o nosso foco, diminuir ou eliminar os congestionamentos, né? Aumentar a segurança dos passageiros, dos pedestres e das pessoas envolvidas nessa situação. E tornar uma viagem mais prazerosa e principalmente previsível. E também, como eu disse anteriormente, que só a cidade de São Paulo teve um gasto exagerado no ano de 2012, outro foco também é diminuir o gasto relacionado aos congestionamentos. E quais são as outras aplicações que podem ser desenvolvidas? Por exemplo, o monitoramento das cidades e rodovia. Hoje sabe-se que o monitoramento de segurança da cidade ela é feito, lógico, através de câmeras, mas câmeras que estão fixas em pontos estratégicos ou rodovias, né, que captam essas imagens. O que podemos fazer é integrar essas câmeras nos veículos para fazer a mesma função de monitoramento. E o controle de tráfego das rodovias, e também o auxílio do cruzamento onde não há semáforo. Por exemplo, 2 carros, né, em ruas distintas, chegando a um cruzamento, eles trocam informações entre si, alertando os condutores sobre uma possível acidente. E compartilhamento de arquivos entre veículos. Nesse caso, imagina, numa viagem, o passageiro pode consultar, né, a partir dos veículos que estão em sua volta, a partir dos veículos vizinhos, que tipo de arquivo estão disponíveis para ele poder fazer o download, assistir se for um filme, e escutar, no caso, uma música. E carros conectados com a internet. E sabe-se, né, que cada vez mais, né, hoje estamos conectados com a internet, mas não apenas por meio de computadores, mas sim por qualquer tipo de objeto que tenha acesso à rede, né? Estamos vivendo agora no momento da internet das coisas, né? Que ela tem como objetivo integrar qualquer tipo de objeto inteligente por meio da internet. Bom, resumindo, é a possibilidade de comunicação entre qualquer tipo de objeto, coisas, né, que existem, compartilhando, transmitindo, recebendo informações com o intuito de melhorar a vida das pessoas. E exemplos dessas coisas, dos objetos são, por exemplo, ali em cima, em verde, temos a geladeira, aqui temos o nosso tablet, notebook, a própria cafeteira, e também no nosso cenário, carros e semáforos, né? E para encerrar essa apresentação, eu gosto muito dessa frase do Mark Weiser, ele é considerado o pai da ubiquidade. Ele diz que as tecnologias mais profundas e duradouras são aquelas que desaparecem. Elas se dissipam-se nas coisas do dia a dia até se tornarem indistinguíveis. Muito obrigado.